Então, a lição número 6, que é solteiros, família e valores familiares. Aqui, Hebreus 13, versículo 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Hebreus 13, 4. Vou ler em português aqui. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Totalmente interessante esse versículo, totalmente interessante. Totalmente interessante. Coisa que eu nem tinha prestado atenção, tá vendo? Eu agora, quando li esse versículo, me caiu uma ficha, porque... quer ver, tem gente que pergunta, por exemplo, se sexo antes do casamento é pecado. Então, como é que eu respondo isso? Como é que eu provo isso? Com esse versículo fica totalmente... 13, 14. Hã? Com Hebreus 13, 4. É totalmente claro, né? Porque aqui tem as duas situações, é a prostituição e os adúlteros. Quer dizer, adúlteros, né, é quando uma pessoa tem relação com uma outra pessoa, mas que essas duas não são casadas entre si. Quer dizer, uma pode ser casada com outra pessoa, ou aquela outra casada, ou não, ou solteiro, mas enfim, quando no mínimo uma pessoa é casada. Isso daí é adultério. E prostituição, então, é o que sobra, quer dizer, são as outras situações, ou seja, entre solteiros. Prostituição é, né, relações íntimas entre pessoas solteiras, isso é prostituição. Então... né? E tem gente que fala assim, não, mas uma pessoa não pode ser casada só espiritualmente, sem ser casada no civil, ou assim, né? Tem na Alemanha uns doidos que fazem isso, né? Vamos nós mesmos se casar, fazer aqui um ritual espiritual para nós casarmos, né? Né? Nós dois declararmos um para o outro que somos casados e pronto, né? Sem ir para o cartório, né? Aí eu digo não, que isso não é bíblico. Por quê? Porque o casamento é uma instituição humana, não é uma instituição, em primeiro lugar, religiosa. Porque Deus deu o casamento não quando criou a religião judaica, mas Ele deu o casamento quando criou o ser humano. Ou seja, o casamento ele vale para todas as pessoas do mundo. Né? Tanto que se tu for em qualquer cultura do mundo, seja lá no meio da África ou no meio da Ásia, em qualquer lugar, você vai encontrar esta instituição. É uma instituição que vale para todas as pessoas, né? E na nossa sociedade, na nossa cultura, essa instituição ela se concretiza com o casamento civil. Quer dizer, o casamento religioso, ele vamos dizer, é importante ter uma bênção extra de Deus, uma bênção a mais, né? Porque de onde é que vem? Por que eu estou enfatizando que é uma bênção a mais? Então, qual é a bênção do casamento? Quando que acontece a bênção do casamento? A bênção do casamento acontece quando se escolhe a pessoa certa. Essa aqui é a bênção, esse é o momento da bênção. Quer dizer, que eu tenho que expressar ainda um pouquinho melhor, né? Ou seja, quando a gente se deixa orientar por Deus a encontrar a pessoa certa. Acho que agora eu me expressei bem perfeito, né? Não é quando a gente escolhe uma pessoa, mas quando Deus nos mostra qual é a pessoa e a gente encontra essa pessoa que Deus tem pra gente. Essa é a bênção, porque muitos fazem o contrário. Eles catam o primeiro que passa na frente deles no meio da rua, quer dizer, né? Fazem coisa errada, se prostituem. Aí vão lá para a igreja e falam, agora eu quero a bênção de Deus, né? Eu quero fazer um casamento religioso. Mas eles já estão indo com a pessoa que Deus não quer. Tá entendendo? Estão indo com a pessoa que Deus não quer para eles, então por que eles estão buscando a bênção? Buscar a bênção sobre algo que já começou errado, né? Não vai consertar, né? Algo que já está torto desde o começo, você não vai consertar fazendo um casamento civil, religioso, melhor dizendo, né? Então, por isso, a bênção acontece antes de tudo. Acontece quando se segue a vontade de Deus na escolha da pessoa. E o resto é consequência. Quando se tem a pessoa certa, que Deus quer, tudo é abençoado.
todo o resto é abençoado automaticamente. Claro que é bom a gente ir na igreja, fazer aquela cerimônia, isso ajuda muito, ajuda, né, a gente ter uma lembrança boa, fotos, né, bonitas que, assim, são um extra, um ponto extra na manutenção, vamos dizer, do casamento, porque o casamento é algo muito complicado, é muito difícil, é um trabalho muito, muito complicado. Já vou falar sobre isso. Então, ter essas fotos, ter essas lembranças na mente ajuda a gente no momento, né, quando a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e sair correndo. Então ajuda, né, essas coisas. Então é importante, ok, para isso é importante, mas não precisaria ter o casamento religioso, não precisaria. Perante Deus, o que vale é o casamento civil. Mesmo que agora eu falei uma coisa bem, né, que soa muito esquisita, mas por causa que eu te expliquei, porque é uma instituição que Deus deu para Adão e Eva, antes de Adão e Eva, antes que existisse a religião judaica e antes que existisse a religião cristã. Então é algo que vale para todas as pessoas no mundo. E essa instituição, ela é secular. Quer dizer, secular, ela não tem nada a ver com religião, em primeiro lugar. Ela tem a ver com os seres humanos, né? Então, por isso, o casamento civil, isso aqui, para Deus vale. É engraçado, né, que eu estou falando isso, que para Deus o que vale é o casamento civil, né? Por causa disso, porque ele instituiu o casamento como uma instituição humana. E daí, claro, o casamento religioso, por quê? Porque é o nosso grupo social, as pessoas da igreja, são as pessoas com as quais a gente gostaria de compartilhar esse momento importante. Então, por isso é o casamento na igreja, né? Então, na página 42, solteiros. Quem são os solteiros? Quem são os solteiros? São pessoas não casadas, são viúvos e viúvas, são pessoas separadas, são pessoas abandonadas e são também as mães solteiras ou pais solteiros, são os solteiros. É importante a gente se conscientizar acerca disso. Quem são os solteiros? Porque os solteiros, eles muitas vezes são estigmatizados, ou seja, eles são desprezados, por assim dizer. E muitas vezes os solteiros, eles são considerados pessoas que ainda não casaram, tá? Mas isto é errado. É bem importante a gente saber, aqui é o segundo parágrafo, eu escrevi: ninguém é obrigado a ser casado para ser alguém. É bem importante a gente entender isso. Mesmo que a Bíblia valoriza o casamento muito, como a gente leu, Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio, ok, tem muito valor, é muito importante, mas nós temos que ter isso aqui: ninguém tem que ser casado para ser alguém, para ser valorizado, para se sentir valorizado. Não. Aqui nós temos que ler 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo todo. Isso aqui é bem importante a gente fazer isso. Você tem tua Bíblia aí? Tem. Então, leia para nós aqui esses versículos. O 1 Coríntios, o capítulo todo, porque o capítulo todo fala sobre isto, exatamente sobre isto. Tá. Abrindo aqui. Então, 1 Coríntios 7 está escrito assim: respostas às perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher.
Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Abrasar. Isso, abrasar-se. Abrasar-se, isso. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão é nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenham mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre da mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Eu digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma.
Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Um texto bem longo, mas que fala muito defendendo a situação de solteiro, né? 40 versículos defendendo a situação do solteiro. Então, essa história que muitos fazem de que, humilhando os solteiros, né? Porque quando um solteiro está no meio de casados, ou assim, ou na igreja, parece que algumas vezes a gente se sente, né, algo diferente, alguém que está meio incompleto, alguém que está, né, como se fala assim, uma panela sem tampa, né? Né, porque quase que se espera que alguém case. Alguém, para ser um cristão perfeito, tem que ser casado. Mas aqui Paulo argumenta muito claramente. Quer dizer, é uma mensagem bem importante que eu faço. Por que eu coloquei aqui na minha segunda revista do discipulado isso aqui? Porque eu noto que muitos estão querendo casar. Eles acham que é necessário ou importante casar. Eles acham que, não estando casados, parece que falta alguma coisa, parece que estão infelizes, e daí casando vão ser mais felizes, alguma coisa assim, sei lá o que passa na cabeça das pessoas. Ou que eles vão ser um membro da igreja melhor se eles forem casados, ou coisa assim. Tudo erros, tudo coisas erradas que levam para desgraça. Porque tem muita gente casando e se destruindo com o casamento, através do casamento acabando consigo. O que, vamos dizer, o que é compreensível, porque quando a gente fala assim, o que foi a única coisa que Adão e Eva levaram do paraíso, né, já que eles saíram de lá nus, né? Então o que foi a única coisa que eles levaram de lá? O casamento. Então vamos dizer, o casamento é o cantinho que sobrou do paraíso, e por isso que o diabo quer fazer dele o inferno, né? Para não deixar as pessoas experimentar o paraíso. Então, claro, o casamento pode ser este cantinho do paraíso, né? Cito como exemplo a nossa própria vida, né? Minha esposa e eu, como que nós vivemos. Quer dizer, hoje 99% do tempo a gente está se acertando, a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente troca ideias, a gente se complementa, nós formamos uma obra de Deus, vamos dizer assim, sincronizada. Ela tem a parte dela que ela faz, eu faço a minha parte, a gente troca ideias, e então, né, e a gente é feliz juntos, quer dizer, a gente faz muita coisa interessante juntos, passeia, e né, tem os filhos e tudo isso, então um monte de coisas positivas, bonitas, né, mas claro, necessitou, vamos dizer, muita coisa da Bíblia, quer dizer, muita coisa de que Jesus tem a nos oferecer, precisou no início, né, perdão, amor, compreensão, um monte de coisa assim que Jesus tem a nos oferecer e que a gente no casamento precisa muito, porque há muitos atritos. Mas, né, mesmo que minha esposa e eu, nós viemos, vamos dizer, de um background cultural parecido, né, que ela cresceu no interior do Rio Grande do Sul e eu também cresci no interior de Santa Catarina. Então, a gente tem assim um pano de fundo parecido. Mesmo assim, as diferenças são muito grandes. Mesmo assim, a gente precisou de muita, né,
muita compreensão, muita prática do perdão no início, né? Para a gente conseguir se sincronizar, se entrosar no início. Então não é por nada que se fala que o casamento é o laboratório do amor, né? Mas isso é muito negativo também, quer dizer, negativo no sentido, né? Porque a gente aprende a se perdoar, mas por quê? Porque a gente se ofende, né? É só quando a gente sofre ofensas que a gente aprende a perdoar. Então no casamento acontece isso com frequência, de alguém dizer alguma coisa, ou de alguém fazer alguma coisa, ou de alguém fazer coisas que não faria com pessoas de fora, né? Por exemplo, com uma pessoa de fora, nunca xingaria uma pessoa de fora. Mas no casamento, como a gente vive muito próximo, a gente acaba fazendo coisas, acaba gritando ou xingando, e às vezes nem percebe que está fazendo isso. E então, pela misericórdia de Deus, só porque a gente é crente que a gente pode construir esse cantinho do paraíso, porque daí a gente pode chegar e dizer, mas por que você está fazendo isso? Isso é uma coisa que um cristão não deve fazer. Aí, né, o outro, puxa, mas é mesmo, agora eu percebi que eu fiz uma coisa errada, me perdoe e tal, né? Então, é um processo, né? Um casamento cristão é um processo onde a gente aprende muito a ter paciência, a compreender, né, a aceitar uma posição diferente da nossa, e uma opinião diferente da nossa, e enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. É muito complicado, o casamento é muito complicado. Por isso é muito errado quando pessoas falam, eu tô me sentindo infeliz, eu vou casar para ser mais feliz. É totalmente errado e absurdo esse pensamento. Por quê? Porque o casamento é algo complicado, que precisa muita energia para administrar, para cultivar esse relacionamento. Então quem já se sente um trapo antes de casar, e depois de casar não vai melhorar, não. Não vai ficar mais forte automaticamente, né? Quer dizer, a gente precisa estar forte para entrar numa coisa que é muito problemática, para poder resolver, para ter a força e a capacidade para poder resolver os problemas que vão surgir lá dentro. Então, tipo assim, é como numa empresa. Ninguém pode dizer, eu vou fundar uma empresa para ficar rico. Eu não tenho patrimônio nenhum, eu não tenho nenhum centavo no bolso, mas vou fundar uma empresa para ficar rico. Não funciona. Quer dizer, para fundar uma empresa você tem que ter o capital para talvez ter lucro, ou talvez você vai à falência. E assim no casamento, você primeiro tem que ter o capital, você tem que entrar com coisas positivas, com dons, com talentos, você leva lá para dentro para ver, né, se isso vai dar certo, né? Então, acho que já estou pulando lá para o assunto lá da outra página. Então, nós não deveríamos encarar a solteirice como algo negativo, até porque Jesus era solteiro, né? Jesus era solteiro, né? E eu escrevi aqui, em alguns casos é até desejável ser solteiro. Em alguns casos, quer dizer, pessoas que trabalham em certo tipo de profissão, que tem que viajar muito, que tem que ir para lugares perigosos e coisas assim, né? Então é complicado você ter, né, uma família se você passa 20 dias ou 20 e tantos dias do mês viajando, né? Então é complicado ter uma esposa em casa, né? Como é que vai fazer? Porque a esposa, como nesse texto a gente leu, o marido ele tem que dar para a esposa o que é de direito dela também. Que ela, quando casa, também espera algo desse casamento, em todos os sentidos, seja no sentido material, de ter comida para comer, seja no sentido emocional, de receber carinho, atenção e outras coisas mais, né? Intimidade, coisas assim. Então, a pessoa espera, isso é quase que um direito, como aqui Paulo praticamente coloca, que isso é praticamente um direito, cada um tem que dar ao outro aquilo que ele espera, que ele precisa, né? Vice-versa também, a esposa também tem que dar para o marido aquilo que ele espera, né? Que ele necessita,
né? Agora, se a pessoa passa 20 dias do mês viajando, digamos um caminhoneiro, é bem complicado, né? Passa tanto tempo viajando e daí em poucos dias, né? Por isso também acaba acontecendo muitos adultérios, né? Às vezes por falta de vigilância, falta de inteligência, porque são tudo coisas que uma pessoa com bom senso saudável consegue imaginar, né? Que as pessoas têm suas necessidades e quando, né, essas necessidades não são supridas, então se torna complicado. Quando a gente é crente em Cristo, é bem complicado. Agora, quem não é crente em Cristo, então já viu, então já não tem freio nenhum, né? Então, até nós, crentes em Cristo, temos que usar muito o bom senso nessa área também. Por exemplo, que Billy Graham já dizia, né? Billy Graham disse uma vez que ele nunca conversava sozinho com uma esposa, nunca conversava sozinho com uma mulher dentro de um recinto fechado, né? Que ele nunca se encontrava sozinho com uma mulher dentro de um recinto qualquer. Sempre acompanhado de alguma outra pessoa, né? Ou então tem pastores que daí tem a porta do escritório de vidro ou coisas assim. Isso não é porque a gente é fraco, porque não, esse pastor é fraco porque não, é inteligência, é só inteligência, porque o diabo não brinca de ser diabo, né? E ele sabe que um dos métodos mais fáceis de destruir um cristão é isso, é adultério, prostituição, né? E mulheres querendo ser usadas pelo diabo tem bem bastantes. E homens tanto ou mais, né? Mas para levar outros a cair, para levar outros a pecar. Porque para as pessoas sem Jesus, isso até é bom. Fazer isso. Adultério e prostituição. É um prazer momentâneo. Agora, para nós crentes, é o inferno. Quer dizer, é o pecado. É contradizer o nosso Deus, é negar a nossa fé, né? Porque nós servimos um Deus fiel, e quando a gente é infiel, nós estamos negando o nosso Deus. Então a fidelidade também no matrimônio é uma sintonia com Deus, né? Muitos não entendem por que o adultério é pecado por causa disso, porque com isso você está usando as ferramentas do diabo, porque o diabo não é fiel. O diabo não sabe o que é fidelidade, ele não sabe o que é verdade, o que é amar uma pessoa de verdade, né? O crente e Deus sabe o que é amar, o que é ser fiel. Então, quando nós amamos e somos fiéis, estamos demonstrando estarmos sintonizados com o Deus que nós cremos. Tá, o próximo parágrafo aqui na página 32, logicamente no Antigo Testamento as pessoas acreditavam que era importante ser casado e que não ter filhos era uma espécie de maldição. Botei aqui maldição entre aspas propositalmente, porque é no sentido, porque não é, tá? Não é uma maldição não ter filhos, mas para muitos no Antigo Testamento era. Por quê? Porque naquela época não existia aposentadoria, então um filho era uma aposentadoria. As pessoas, mas, né, temos que ser realistas, quer dizer, as pessoas, um dos motivos que as pessoas tinham filhos era para quando eles fossem velhos, ter alguém que cuidasse deles, né? Claro, para nós hoje não faz sentido, nós vamos ter nossa aposentadoria, nós vamos ter os enfermeiros, se a gente estiver num asilo de idosos, né, vai estar lá os enfermeiros que vão cuidar da gente, mas na época do Antigo Testamento não existia isso, então ter filhos era uma espécie de aposentadoria, e não ter filhos significava, quando era velho, não ter ninguém que cuidasse deles. Então até por isso que existe essa tal da lei do levirato, não sei se tu já ouviu falar. Já, mas eu não lembro o que é, mas eu já ouvi falar disso. Que é assim um pouco esquisita para o nosso, né, pro nosso padrão, ela é meio esquisita, mas que era muito forte essa lei
de que se uma mulher ficasse viúva, o irmão do viúvo tinha que ter um filho com a viúva. Mas era por causa disso, porque precisava de alguém para cuidar dela quando fosse velha. Era uma necessidade para aquela pessoa, para aquela mulher. Ela precisava disso. Né? Um filho que cuidasse dela quando ela fosse velha. Era uma necessidade. Então isso não era uma brincadeira. Não era uma aberração sexual, né? Mas era uma necessidade, né, de sobrevivência daquela pessoa. Né? Então assim a gente entende também as coisas do Antigo Testamento. Por que era desse jeito? Porque Deus exigia que fizessem assim. Né? Porque não queria que essas mulheres ficassem na velhice passando fome, passando necessidade, né? Então, né, hoje a gente tem a aposentadoria. Próximo ponto, não ser um playboy. Né? A palavra playboy, ela é muito divulgada na nossa sociedade. O que né, significa play? Play significa brincar. Boy, menino, né? Um menino que brinca. Quer dizer, na nossa sociedade, as pessoas, muitos querem ser playboys, ou seja, fazer do sexo uma brincadeira. Por isso, claro, ser solteiros, fazer do sexo uma brincadeira. E as mulheres também, a mesma coisa. Mulheres não são nem um pouco mais santas que os homens. Tem muitas que querem esse estilo de vida. Fazer do prazer, né, uma brincadeira. Ter um momento de prazer. Né? E sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Só o prazer sem responsabilidade. E o que acontece como consequência? Acontece muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Uma das quais abortos, né? Abortos que são assassinatos de crianças que ainda não nasceram, né? É uma das coisas terríveis que acontece como consequência do estilo de vida Playboy. Por isso, quando eu vejo esse símbolo aí do coelhinho da Playboy, eu saio correndo, eu não uso nada deles, né? Mesmo que, né, teoricamente não faria mal usar um perfume, um desodorante, ou sei lá o que deles, teoricamente. Mas eu, pessoalmente, para mim, tenho pavor disso, porque isso para mim é um símbolo da sexualidade desenfreada, da sexualidade sem responsabilidade. Que é o jeito do mundo. O mundo pensa assim, né? O mundo quer ter o melhor de tudo. Quer dizer, quer ter mais prazer em tudo. Em tudo eles querem tirar a melhor fatia para eles. Né? Mas para um seguidor de Cristo, ser solteiro significa abstinência sexual. Para um seguidor de Cristo, logicamente significa isso. Ser um solteiro, ser abstinente. Né? Isso é muito claro, né? Como já vimos ali naquele versículo, Hebreus 13:4. É muito claro. Temos que saber isso. Agora tem um versículo de Mateus 19:12, que durante muito tempo eu não entendia o que ele significava. Eu vou dar uma lida aqui, Mateus 19:12, que diz assim: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Entre os solteiros, existem 3 tipos de solteiros. O primeiro tipo de solteiro é pessoas que, por um motivo de saúde, não têm condições ou capacidade física de casar, ou seja, são impotentes, né? Impotente. Então, é o primeiro tipo que diz ali: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há pessoas que não podem casar, que não têm capacidade. A segunda situação é o quê? Pessoas que foram feitas incapazes por outras pessoas ou por situações. Por exemplo, traumas de infância, né? Abuso sexual e outras coisas. Aí quando eles são mais velhos, não conseguem, não têm capacidade psicológica para
realizar o casamento, né? Então é a segunda citação que diz ali: há eunucos que foram castrados pelos homens. Claro que aqui a gente logo pensa na castração física, que pode também ser o caso, também pode significar isso. Pessoas que, né, como era antigamente o costume dos reis, né, de terem lá seus eunucos, dali que vem essa palavra, os servidores lá que cuidavam dos haréns e aquela coisa toda, né? Só que aqui significa outra coisa, significa os solteiros, né? Quer dizer, claro que alguém pode ter sofrido um acidente e ter perdido a capacidade de ter relação sexual. Então é uma coisa que pode acontecer, por isso que diz, há eunucos que foram castrados pelos homens. E o terceiro, que são as pessoas que se decidem a serem solteiras conscientemente, por uma decisão própria. É isso que significa que diz, há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quer dizer, aqui não significa literalmente, né, que está dizendo que alguém tem que pegar uma faca e se, né, fazer uma coisa, né, ali, não é isso, né, que está querendo dizer, né, mesmo que teve lá um santo lá na antiguidade que fez isso, que interpretou esse texto dessa maneira e fez isso, mas aqui o que está dizendo é isso, como o apóstolo Paulo, por exemplo, como Jesus Cristo, que decidiram ser solteiros. Decidiram, por causa do reino de Deus, eu quero ser solteiro, não quero casar, decidiram. Então é isso que significa, há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, né? Então Jesus está dizendo que existem diferentes tipos de solteiros, por diversos motivos as pessoas não casam, né? E quem pode receber isso, eu recebo. Claro que não é fácil receber isso, porque como diz lá em 1 Coríntios 7, né, é melhor casar do que viver abrasado, que dizia lá, do que abrasar-se. Viver abrasado, quer dizer viver com desejos, né, muito fortes e coisa que para algumas pessoas seria muito complicado conseguir ser solteiro devido a isso, né? Então, isso seria o viver abrasado, viver com desejos muito fortes, ou seja, sofrendo por causa disso. Tá. O próximo ponto, para Jesus, ser solteiro era uma opção. No Novo Testamento, o casamento não é o centro da vida. E solteiros não são pessoas de segunda categoria. Ser solteiro é para cristãos uma opção séria, uma opção a ser levada a sério, né? Então, muitos casados não sabem disso, muitos casados nunca pensaram acerca disso. Então, quando há, às vezes, solteiros no meio de casados, às vezes os casados fazem umas brincadeirinhas, né? Que para eles é brincadeira, eles são casados e fazem brincadeira, só que isso machuca os solteiros. Então, os solteiros eles devem aprender a ignorar isso, quer dizer, a perdoar, né? Assim como os casados também deveriam aprender a respeitar os solteiros e vice-versa. Por isso eu falo sobre esse assunto com as pessoas. Nós temos que respeitar. Quem é casado tem que respeitar quem é solteiro tem que respeitar quem é casado. Porque tem muitos casados que tentam casar, que tentam brincar de cupido, né? E tentam casar as outras pessoas, né? Tentando achar um parceiro, uma parceira para aquele solteiro, para aquela mulher solteira, né? Que ficam tentando casar os outros, né? Acham que estão fazendo algo de bom. Mas isso é brincar de Deus, porque Deus é que quer. Deus é que está interessado em a gente casar, porque o casamento ele pode fazer muita coisa para a obra de Deus. O casamento pode trazer muitos benefícios para a obra de Deus.
Ali o apóstolo Paulo, ele fala quem é casado, ele está se preocupando em cuidar da esposa e coisa assim. Só que não é, vamos dizer assim, eu diria assim, mas tem que olhar o outro lado. Quando você é casado, por exemplo, né, eu tenho um benefício, porque minha esposa joga minha roupa na máquina de lavar, né? Eu não digo ela lava minha roupa, não, ela joga minha roupa na máquina de lavar. Então, né, ela joga lá alguma coisa no forno lá para mim comer, né? E joga as louças na máquina de lavar louça, né? Vamos dizer assim, ou seja, com isso ela economiza meu trabalho. Se eu fosse solteiro, eu tinha que fazer tudo isso eu mesmo. Então, com isso eu tenho mais tempo para trabalhar na obra de Deus, né? Então é um exemplo que, na verdade, eu tenho benefícios. Eu posso trabalhar mais na obra de Deus como casado do que se eu fosse solteiro. Então, né, vamos dizer assim, eu tenho que colocar o outro lado da moeda, em relação a isso. Então, tanto ser casado tem os seus lados positivos, ser solteiro tem os seus lados positivos, mas Deus é que tem que conduzir, né? Eu dou eu uso para isso um exemplo bem concreto do meu caso. Claro que eu não posso fazer da minha vida uma regra, mas quando as pessoas perguntam, sim, então quer dizer que Deus te mostra com quem uma pessoa deve casar? Diz, bom, no meu caso foi assim. Deus me mostrou, que ficou muito claro para mim com quem é que eu deveria casar. Ficou muito, muito evidente. Isso me ajuda muito, porque nesse tempo que a gente é casado, né, a gente teve lá suas diferenças, seus problemas, então isso me ajudou muito. Sempre saber, não, mas Deus tinha me mostrado, tinha me dado clareza que ela era a pessoa, ninguém outro, né, era a pessoa. Então isso me ajuda muito a ter essa certeza. Eu estou casado com a pessoa certa, com a pessoa que Deus quis que eu tivesse casado. Isso me ajuda, alivia muito, né, porque já pensou uma outra situação se eu tivesse eu mesmo escolhido a pessoa e depois estar lá pensando, será que eu escolhi a pessoa certa? Será que eu escolhi a pessoa errada? Né? Seria muito mais complicado. Quer dizer, Deus mostrou quem é a pessoa que Ele tinha preparado para mim. Né? Próximo título casamento. Daí tem o versículo famosíssimo de Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Bem interessante, que diz ali, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que esteja à sua frente, diante dele. Deixa eu ver como é que está aqui, como que está aqui na Bíblia. Eu peguei aqui, traduzi mentalmente aqui. Assim como eu traduzi, como eu conhecia, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. No alemão está ali, eine Gehilfin machen, die ihm entspricht, quer dizer, que lhe corresponda, quer dizer, que seja a segunda metade, a outra metade da laranja, por assim dizer. E no hebraico, a palavra usada aqui que esteja na frente dele, como no alemão se costuma falar in Augenhöhe, quer dizer, quando duas pessoas são, por exemplo, duas pessoas fazem uma empresa, então dentro dessa mesma empresa elas têm os mesmos direitos, vamos dizer assim. Então, dali que se fala in Augenhöhe, quer dizer que mesmo sendo diferentes, mas têm os mesmos direitos, a mesma autoridade. Então, assim, o que é essa ajudadora idônea? Quer dizer, uma pessoa que tenha a mesma, como é que eu vou dizer assim, que não é inferior a Adão, nem superior a Adão. Ela não é inferior nem superior, ela só é diferente, mas ela não é superior nem inferior. Isso é bem, bem importante. Para nós crentes não existe machismo e não existe feminismo, né? O que existe é o que? Existe a aceitação do fato de que nós somos diferentes. Por isso que o título dessa lição era Valores Familiares. É bem importante. O feminismo, né, ele defende o quê? Que a mulher
né, quase que mais importante que o homem. O machismo tenta humilhar a mulher, desprezar a mulher. Tudo são coisas erradas, pensamentos errados. Né? A gente não deve desprezar, nem supervalorizar. Cada um tem que saber o seu papel. Por que ele foi feito? Por que Deus me fez do jeito que me fez? Porque tinha um motivo para ele me fazer assim. Ele quis me fazer assim, então eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me aceitar como homem. Minha esposa tem que se aceitar como mulher. E cada um de nós se aceitar, né, dentro do lugar que Deus colocou a gente, juntos. Então a gente tem que se aceitar, isso faz parte da fé. Ou seja, aceitar o que Deus fez para nós, como Ele nos criou. Então eu escrevi aqui, por que Deus criou o casamento? Primeiro que Ele criou uma solução, ou criou, né, uma solução, entre muitas que existem, para a solidão. E a segunda, um trabalho em conjunto, em time. Trabalho em time. Né? Ou seja, uma auxiliadora. Ou seja, é um trabalho em time. Casamento é um trabalho em time. Não sei como é que se fala em português. Um trabalho em equipe. Isso que eu falo. Casamento é um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. Muitos não entendem isso. Muitos acham que o homem tem que mandar na mulher ou uma coisa assim. Não, é um trabalho em equipe. Porque muitos não sabem qual é o trabalho, então eles não sabem que é um trabalho em equipe. Eles não entendem que o casamento é um projeto de Deus, é uma empresa de Deus. Assim como numa empresa existem papéis diferentes, o que não significa que um é mais importante ou menos importante, cada um tem o seu lugar, o que ele tem que fazer, a sua tarefa, para cumprir o objetivo da empresa como um todo. E assim é a mesma coisa o casamento. Não é que um é mais importante, não é que um manda no outro. Né? Sim. Né? Próximo título. Esta decisão é importante. Esta decisão é importante. Existem muitas decisões que a gente precisa tomar na vida. E uma delas é a decisão de seguir a Jesus. Essa é a decisão mais importante de todas. Por que ela é mais importante de todas? Porque ela é uma decisão para a eternidade. A gente tomando essa decisão de seguir a Cristo, né, muda a vida da gente todinha, desde esse momento até o infinito, até a eternidade toda. Já a decisão para o casamento muda a nossa vida desse momento, mas só até a gente morrer. Né? Até que a morte você separe. Né? Inclusive lá, 1 Coríntios 7 falava sobre isso. Né? Quando o marido morre, a esposa é livre para casar de novo. Totalmente livre. Morreu, não há mais ligação. Não há mais ligação entre o marido e a mulher. Né? Jesus disse lá no céu, a gente vai ser que nem os anjos. Lá não existe casamento. Então o casamento é só para essa terra, só para esse mundo aqui. Morreu, acabou a ligação. Então é a segunda decisão mais importante que a gente toma na vida. Dura até a morte. E uma decisão importante é o nosso emprego, o nosso trabalho, enfim, a nossa profissão. Porque essa decisão vai durar até quando? Até a gente se aposentar. Né? Quando a gente se aposentar, daí a partir dali não trabalha mais, então já se foi. A decisão acerca da profissão que a gente vai seguir, né? Claro, influencia um pouquinho, né? Talvez no valor da aposentadoria, mas daí a gente já não trabalha mais. Né? Então, por isso eu quis mostrar aqui a importância de cada decisão. A importância. É claro que essas decisões todas dá para mudar. Se alguém decide por uma profissão errada, pode mudar, mas é bem complicado, né? Porque se alguém lá decidiu, digamos, estudar medicina e quando chega no 3º ano, percebe que a decisão foi errada, que ele na verdade quer estudar direito, né? Então é bem complicado porque ele perdeu tempo, gastou dinheiro, pegou bolsa de estudos que depois ele vai ter que pagar de volta, né?
Com isso ele está protelando também o tempo quando que ele vai se formar, vai demorar mais, vai ficar mais velho quando se formar, né? Então dá para mudar, mas é complicado. É a mesma coisa no casamento. Se casar com a pessoa errada, depois lá numa altura, casei com a pessoa errada, e agora? Divorciar, né? Então aí é muito complicado, porque divórcios, né, são processos que custam muito dinheiro, né? Geralmente para os homens custam dinheiro, e só que também custam muito emocionalmente, né? Quer dizer, que por mais que a gente se odeie quando quer se separar, mas ainda também se ama bastante. Então o divórcio é um processo muito dolorido emocionalmente também. Muito, muito dolorido emocionalmente. Dá para fazer, mas, né, não é como muitos falam, se não der certo, separa, né? Muitos falam como se fosse uma brincadeirinha qualquer, como se estivesse comprando uma televisão, se não, quando estragar, joga fora, compra outra, né? Não é assim, né? É uma decisão muito complicada. E a mesma coisa em relação à fé. A gente pode também, muitas pessoas caem da fé, se afastam de Jesus, né? Mas aí a vida que eles levam, né, longe de Deus, é muito triste. Então todas as decisões dá para mudar, mas por isso é muito importante pensar bem que decisão tomar. Muito, muito. E por isso que casar é uma decisão com consequências grandes, com consequências, né, que tem muitas consequências. E por isso que um seguidor de Jesus, ele tem que partir do princípio que essa decisão não vai ser mudada. Um seguidor de Jesus, ele não pensa, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Não. Ele tem que seriamente entrar na decisão até que a morte o separe. Seriamente. Um cristão, ele tem que pensar assim, né? Vamos dizer, aqui em 1 Coríntios 7, a gente viu algumas exceções, né, de casos que o apóstolo acha que é possível acontecer um divórcio, né? Mas no caso, ele deu o caso, por exemplo, quando uma mulher é crente, o marido não é crente e o marido quer se separar. Daí a gente fala, ok, a mulher é crente, o marido não é crente, o marido quer se separar, então tudo bem, então pode se separar. Só que a questão é, como é que vem acontecer um negócio desses? Como é que vem acontecer que uma mulher é crente e o marido não é crente? Como é que vem acontecer? Isso só pode acontecer, teoricamente, porque a mulher, depois de casar, se converteu. Por quê? Porque o crente só deve casar com outro crente, né? Então, se ele é crente e casou com um incrédulo e depois vem dizer, mas lá está escrito, se for casado com um incrédulo e o incrédulo... Isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. Já casou com a pessoa errada, já cometeu um erro, já desobedeceu a Deus, que não seguiu a orientação de Deus quando casou, né? Então, aguente as consequências, já que desobedeceu desde o início, né? Agora, claro, se a pessoa se converte depois de casado e aí o marido fala, não quero viver com você porque você agora é crente, como aqui na Alemanha a gente conhece várias mulheres que estão nessa situação, que eram islâmicas e aí se converteram para Jesus e o marido falou, você tem que escolher ou eu ou Jesus, né? Então, esse é um caso muito frequente aqui. Então, é claro que daí ela vai falar, eu escolho Jesus, daí claro tem que acontecer o divórcio e tudo isso, né? Ok, então essa é uma situação lógica, né? Então então nesse caso sim. Então existe, vamos dizer assim, algumas exceções para o divórcio, mas o crente, ele já parte, no princípio, eu vou casar com uma mulher crente e esse negócio tem que dar certo. Por isso é bem importante escolher bem a pessoa, né? Né? Agora vem as necessidades. Biblicamente, ninguém deveria ser forçado a casar. Existe
né, existe uma tendência das pessoas de casarem, né, porque a maioria das pessoas tem necessidades biológicas. Né? Então, por isso que a maioria das pessoas pensa em casar. Mas existem pessoas que conseguem priorizar, que conseguem colocar essas necessidades em segundo lugar. Né? Ou seja, dizer, não, eu vou colocar a obra de Deus, eu quero ser um missionário num local distante, eu não, vamos dizer assim, não quero levar uma esposa para trabalhar lá num lugar bem perigoso, no meio do mato, coisa assim, né? Inclusive, até tem na história das missões um missionário que passou por essa situação, que aí ele foi lá, falou para uma moça lá, você quer casar comigo? Daí ela, e você faz o quê? Eu sou missionário, vou trabalhar lá na Índia como missionário. Daí ela falou, lá não quero, para a Índia não quero ir. Então tá bom, né? Tipo assim, ok, ótimo, se não quer ir para a Índia, então não vamos casar, né? Só que é um pouco, vamos dizer assim, né? Uma mulher cristã, né? Se esperaria que ela dissesse assim, onde que meu marido for, lá eu vou também, né? Então por isso é importante, antes de casar, mesmo sendo crente, dar uma conversada, dar uma olhada que espécie de crente é, porque muitos se fazem de crentes, principalmente aqui na Alemanha, né? Muitas mulheres brasileiras vêm aqui para a Alemanha por causa de um erro de idioma. Porque elas lá no Brasil, elas são evangélicas, são crentes, e daí vem os alemães vão lá para o Brasil e conhecem a brasileira, e daí elas perguntam, mas você é evangélico? Daí, eu sou evangélico, né? Só que está falando evangélico aqui da Alemanha, ou seja, luterano, né? Aí casam e a mulher nem sabe que tipo de fé que o cara tem. O cara não tem fé nenhuma, ele é um ateu. É um ateu, né? E muitos aí acabam até proibindo a mulher de ir na igreja aqui na Alemanha, né? Só permitem se ela for na igreja evangélica aqui da Alemanha, né? Na luterana, vamos dizer assim, né? Aqui da Alemanha. Né? Então é um exemplo, como é que às vezes o que para um significa uma coisa, para outro pode significar uma coisa totalmente diferente. Então é importante dar uma analisada nesse tipo de coisas, né? Com quem é que eu estou casando? Para ver se essa pessoa vai fazer parte desse projeto, dessa empresa de Deus. Se essa pessoa está disposta a isso. Né?